Olá, sejam bem-vindos ao programa Agora é Hora, né? Estamos transmitindo pelo nosso Instagram, pelo Instagram da Rede Smart de Comunicação. Se você ainda não segue a gente, começa a seguir lá, @Rede Smart de Comunicação no Instagram. Esse programa tem um formato diferente, nós vamos começar a fazer entrevistas. Essa primeira etapa dessa série de entrevistas que nós vamos realizar serão com os nossos parceiros, aqueles que são parceiros da Rede Smart de Comunicação. Depois vem os apresentadores, depois vem toda uma outra equipe, e aí a gente estende isso para outros convidados. Essa entrevista será feita ao vivo, né? Será realizada em live pelo Instagram, e depois a gente pega esse formato do Instagram, esse formato de internet, e leva para a televisão. Aí nós levamos isso para o nosso canal 23, na operadora Megabit Telecom, pelo canal 23, aí a Rede Smart de Comunicação. Nosso entrevistado de hoje é o Gilson Biondo. Vou esperar o Gilson entrar aqui no nosso Instagram para participar da nossa live, da nossa entrevista. O Gilson, ele é psicólogo, psicopedagogo, já entrou inclusive, o Gilson já entrou. A gente vai ter essa entrevista, tem até 59 minutos de duração, né? Vai depender do papo, das histórias e tudo mais. E assim será 3 dias por semana. Então toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas, nós teremos essa entrevista. Vou chamar então o Gilson Biondo, que já está aqui chamando para participar. Bom, acho que foi, né? Tá aguardando o Gilson aceitar aí o nosso convite. Lembrando que vocês, né, vocês que ainda não curtiram a nossa página no Instagram, curte aí, segue, né, na verdade. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente, né? Rede Smart Comunicação. Segue lá no Instagram também, tá bom? E a você que acompanha o canal 23, operadora Megabit Telecom, que acompanha todas as nossas programações, que acompanha os desenhos, as séries antigas, os nossos programas, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês também, tá? Tô aguardando o Gilson entrar aqui. Eu acho que eu fiz certo, que eu já chamei ele corretamente. Então agora eu vou aguardar para ver se é isso mesmo, tá? O tema da nossa entrevista com o Gilson e com os demais convidados será o seguinte: não desistir. Histórias e experiências. Nessa primeira fase, esse será o tema. Para todos que vão participar conosco. Eu não desisti. Histórias e experiências. O Gilson, por ser psicólogo, psicopedagogo e tudo mais, ele vai se apresentar para vocês. Ele vai se apresentar para vocês. Tá aqui, ó. Gilson Biondo quer chamar desse maneiro, fazer transmissão ao vivo com aqui. Chamei. Agora, por que não está subindo, eu não sei. Mas chamei ele aí. Vamos ver se agora vai. Gilson, agora sim. Agora sim. Ele aí! Boa noite. Boa noite, meu irmão. Eu já estava achando que eu estava fazendo alguma coisa de errado, né? Às vezes demora mesmo. Tá bom. Vou fazer a introdução aqui então para te apresentar, para falar de você. Você se apresenta, claro. E assim a gente também, como eu estava falando, a gente vai usar esse conteúdo na Rede Smart de Comunicação. Então, para não ficar uma coisa estranha para quem vai acompanhar a gente pela televisão também. Esse é o programa Agora é Hora. Seja bem-vindo todos vocês que estão nos assistindo agora pelo Instagram da Rede Smart de Comunicação, que também está nos assistindo pela Rede Smart de Comunicação, pelo canal 23, a operadora Megabit Telecom. O programa Agora é Hora tem o objetivo de entrevistar os nossos parceiros e nessa primeira etapa nós vamos fazer um tema padrão para todos eles. O tema será Eu Não Desisti, Histórias e Experiências. Nosso primeiro entrevistado é o Gilson Biondo, que é psicólogo, psicopedagogo. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho para você. Todas as segundas, quartas e sextas, às 20 horas, nós teremos esta entrevista ao vivo, né, pelo nosso Instagram, e depois também será retransmitida aí pelo nosso canal de TV, nesse mesmo formato que você está vendo aqui, formato de internet. Vamos fazer a internet entrar no mundo da televisão para vocês, tá joia? Gilson é meu parceiro, meu amigo há anos, gente boa demais. E como é bom te entrevistar no nosso canal de TV, onde eu tenho liberdade de ser eu, de falar do jeito que eu sempre falei, de expressar meus sentimentos, minhas emoções, sem precisar me preocupar com linha editorial de outra empresa nenhuma. Meu querido, muito obrigado por participar aqui desse programa, dessa fase nova que nós estamos fazendo e abrindo com chave de ouro, irmão.
Adriano, você é um ícone, né, cara, na nossa cidade, na TV. Tem feito um trabalho excelente. Na verdade, eu acho que o último entrevistado vai ser você, porque eu já vou fazer questão. Você tem muita coisa para falar sobre não desistir, né? E estou muito feliz de estar aqui com Poxa, você, dando um pontapé inicial aí nesse quadro novo na TV e espero aí corresponder à altura. que isso. Gilson, muitas pessoas te conhecem. Olha, essa aí você me pegou de surpresa agora, eu ser o entrevistado do último Você não tinha programa. pensado nisso? Você Jamais, não tinha, mas como você será o último entrevistado, você está abrindo essa série de entrevistas e vai fechar essa série de entrevistas. Então, na última, se você quiser, eu fico à disposição, sim. Eu Claro não que eu gosto quero. muito de falar sobre mim, sobre minhas histórias, não porque eu estou acostumado a perguntar, mas eu gostei da ideia. Tá? Acredito que a nossa produção também vai gostar. Aliás, parabéns ao Gabriel Prado, que é quem está conduzindo a produção aqui, agendando todas as entrevistas e tudo mais. Mas como eu estava falando, irmão, muitas pessoas te conhecem, né? Mas sempre tem aquele que não conhece, né? Ninguém é obrigado a conhecer ninguém. Se apresenta aí para quem está nos assistindo agora, em 30 segundos aí, para a gente começar a nossa entrevista, que terá até 59 minutos, porque o Vai nosso lá. Instagram aqui da Rede Smart, eu acho que ainda não tem aí privilégios como os de algumas pessoas que passam esse tempo e tudo mais. Rapaz, olha só, eu sou o Gilson Biondo, né? Eu sou escritor, escrevi 42 livros, não desisti. Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Sou casado há 13 anos. Hoje eu sou terapeuta de casais, focado em casais, mas tenho especialidade na área infantil também, na educação infantil, né? Fui conselheiro tutelar durante 40 anos, me deu muita bagagem para entender esse mundo. E aí eu me formei, então, na neuropsicopedagogia, que a neuropsicopedagogia é um curso novo, né? Não é novo, novo, mas ele é novo ainda, para muitos efeitos. Mas hoje, então, eu estou focado nisso, mais na terapia de casais mesmo, onde muitos casais têm separado e a gente tem ajudado aí. É mais uma missão mesmo de vida. Tá certo, né? Só dar um toque aí para quem está nos assistindo pela televisão, principalmente, a imagem, como nós estamos usando aqui o formato mesmo de internet, a imagem, eu estou usando a imagem frontal da minha câmera, com certeza o nosso logo e a escrita atrás está aparecendo aí espelhado, tá bom? Só para deixar isso claro aí. O Gilson tem uma bagagem enorme, né? Livro. Quantos livros? 42. Só 42 livros publicados, conselheiro tutelar na cidade de Osasco, uma história aí fascinante, né? Quem tem a oportunidade, quem já teve a oportunidade de conhecer a história do Gilson sabe o cara importante que ele é. E humilde, acima de Muito tudo. obrigado. Bom, Gilson, o tema da nossa entrevista, né? Começando aí essa série de entrevistas, como eu disse agora há pouco, eu não desisti, histórias e experiências. A gente vai pontuar, principalmente nesse momento de pandemia, desde o começo da pandemia até agora, mas claro que eu quero saber de histórias antes da pandemia, né? Então, eu gostaria que você contasse para a gente algumas das suas histórias, de alguns perrengues que você passou para conseguir a realização de algum sonho, de algum projeto, né? Porque o objetivo da entrevista aqui é contar as histórias dos nossos convidados para encorajar outras pessoas que estão nos assistindo e que às vezes pensam em desistir na primeira dificuldade que ela encontra, no primeiro não que ela encontra. Assim como eu, com certeza você já recebeu vários nãos na sua vida, já teve aí vários problemas te impedindo de conquistar os seus sonhos, mas você não desistiu. Então, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente de algumas histórias, de alguns momentos que ficaram marcados aí, que fizeram você ser mais forte, na verdade. Adriano, para hoje, né? Na verdade, a vida ela é cheia de pessoas que estão ao nosso redor e que elas fazem desacreditar de muitas coisas e te fazem desacreditar também. Então, tem muitas coisas que você aprende só o valor
quando você vive aquilo, né? Então, eu tinha aquela frase assim, não, cara, tem coisas que são impossíveis e tudo mais. Aí eu descobri ao longo do tempo que impossível é só a opinião do outro, né? Porque ele realmente não quer fazer. Mas o impossível não existe para nada, para ninguém. O que é uma coisa Tem um impossível. ditado, tem um ditado que fala que o impossível é o possível que ainda não foi conquistado, né? É isso aí. Olha que bonito, né? Então, eu me espelhei em muitas pessoas, mas assim, uma das coisas que para mim marcou bastante foi a ideia de escrever. Escrever é uma coisa, é difícil demais, porque você É, precisa se dedicar bastante. O Brasil não tem uma não tem uma cultura de leitura, né? Não é uma cultura ler. Então, você tem que se dedicar muito à leitura para que você consiga aprender a escrever. E eu era muito ruim de escrita. Eu pedia para as pessoas corrigirem os meus e-mails. Olha, dá uma lida aí, vê se está bom, se precisa mudar. Aí tinha faço concordância, isso tinha direto, hein? muitas coisas assim ruins, né? E um dia, o dia que eu decidi, falei, cara, eu vou escrever um livro. Eu tinha assim, era o meu sonho. Aí falei, meu. Aí veio um cara e falou: ah, meu, você tem é muito ralo, não dá, livro não é assim. Aí, cara, muita gente dizendo para mim: não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, esquece, desiste, faz outra coisa tal. E aí, então, eu comprei um curso, cara, online, que era um e-book. Curso online não, era um e-book. Eu comprei um e-book e como escrever um livro passo a passo. Aí Olha só. eu comprei o e-book e já eu não podia imprimir o e-book, tinha que ler ele online, porque o e-book, né, senão, acho que até para resguardar o cara e tal. E aí Não. eu li aquele e-book e fui e falei, cara, é isso. Então eu precisava entender qual era o processo. Aí eu comecei a entender a introdução e tal, e tal, tal, como que era a estrutura do livro. Eu falei, meu, é agora. E aí eu comecei a não me importar com ninguém, porque muitas pessoas falam, cara, você está viajando na maionese e tal. E eu tinha aquilo tudo no meu coração. Mas muitas pessoas disseram. Aí eu fui em várias editoras, fui procurando. Já falou, meu, não, seu livro não atende a expectativa. Aí fui no outro, não atende a expectativa, não atende, não atende, não atende, não atende. Eu fui um monte, encontrei pessoas e tal. Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí quando eu fui lançar o meu primeiro livro, eu fui e já mandei um título logo, né? Tipo, de arrepiar. Aí eu corri atrás de dois figurões, dois medalhões, né? Para prefaciar o livro. Um deles nunca me respondeu até hoje, e o outro fez o prefácio. Aí eu mandei o livro para frente, consegui concluir o livro. Aí, quando eu estava concluindo esse livro, que ele ia, antes de ir para a gráfica e tudo, eu estava numa chácara, cara. E naquele dia, estava todo mundo assistindo novela, não queria assistir novela, veio um estalo na minha cabeça, eu sentei no notebook, era umas 8 horas da noite, e quando 9 da manhã, estava todo mundo acordando na chácara, eu estava terminando o meu segundo livro, cara, numa noite só. Uma E noite aí só. foi. Uma noite só. Aí eu mandei Uau. publicar, publicamos o livro, foi bem legal porque era o início de algo grandioso. Depois que eu aprendi a escrever, cara, logo em seguida eu já fiz mais 4, 5 livros e aí foi o maior desafio, porque eu fazia livros grandes, de 380 páginas, livros de 320 páginas, 280 páginas. São livros Caramba. muito grandes, né? Para um Exatamente. país que não tem E não cultura tem de o leitura. costume. E para um livro que você não tem, por exemplo, não tem know-how, as pessoas, meu, quem vai ler seu livro? Aí o Exato. que acontece? Chegou assim, meu, olha, desiste, esquece, seu livro não vai dar em nada e tal. Aí vem as piadinhas, né? Você sabe como é que alguém faz para se suicidar, o que o escritor faz para se suicidar? Não, não sei como é. Sobe na pilha de livro dele e pula de cima, né? Porque aí eu falei, cara, tá bom. Aí eu falei, olha, eu acho que por conta do desafio da piada eu vou escrever mais alguns. Mais alguns. E aí eu comecei, não parei mais e tal. E eu percebi que os meus livros realmente, assim, eu fechei com a Nobel, eu fechei com várias livrarias grandes e tal.
Mas os caras eram muito ruins de pagar, cara. Então, assim, eu fazia investimento na frente, então tinha muita coisa difícil. E aí, no fim das contas, eu meio que fiquei na minha. Não vivia de livro, mas era um hobby escrever. E aí eu estava no avião, viajando de um lugar para o outro, com o notebook na mão, eu escrevi um livro. Eu estava no final de semana, eu escrevi um livro. E eu comecei a publicar todos esses livros, por conta própria. Eu me inscrevi na, na, na Biblioteca Nacional, né, o ISBN lá, e aí eu fiz e aí eu comecei como escritor-autor. Cara, mas era assim, tipo, desiste, mas era um sonho meu. E aí eu fui fazendo. E depois, no final, muitas pessoas acabaram me mandando mensagem, né? Um dos meus livros, que era um livro muito de fé, ele era o livro mais concorrido. Um cara me ligou, né, e falou, olha, eu queria te agradecer. Agradecer por quê, irmão? Ele falou assim, cara, eu sou aquela linguagem, né, bem, né, da malandragem e tal. Aí eu falei Bem assim, da não, não tô quebrada entendendo. mesmo, né? Eu não tô entendendo. Ele falou assim, cara, eu queria te agradecer, tal, porque eu acabei de sair da detenção, tal. Eu falei, mas como que eu te ajudei, mano? Ele falou assim, cara, o seu livro é o livro mais concorrido para leitura dentro lá do presídio. E Olha, aí ele mudou minha vida e tal. Eu disse, putz, cara, que eu chorei que nem criança. E eu comecei a qual que receber era o vários tema do relatos. livro? Esse livro chamava O Ódio de Deus, cara. Era um livro confrontativo mesmo, sobre fé, religião e tudo mais, né? E que trouxe muito. E hoje, no fim das contas, assim, cara, dos 42 livros, nós fizemos um e-book agora, que inclusive está aí na bio do meu Instagram. Você pode baixar ele gratuitamente, chama Sim, é Possível Ser Feliz no Casamento, que é uma área que hoje eu atuo mais, né? Desenvolvi a escola de paz e assim muitas coisas aconteceram e foi legal pra caramba. Tem Nós muitas vamos coisas. falar, nós vamos falar sobre o casamento blindado, vamos falar sobre escolas de paz, daqui a pouquinho a gente fala sobre todas essas questões aí. O Gilson, agora você falou que não sabia escrever e tudo mais, mas é um dom, né? Que escrever um livro numa viagem de avião, no final de semana de diversão, independente de qualquer coisa, é um dom, né? Da onde vem a ideia, de onde vem tudo para você estar ali e começar a digitar e criar história, é um dom, né? Não adianta, se não tiver, poderia até não saber escrever, ter problemas com a escrita, mas se não tivesse dom, não ia adiantar de nada também. Tem Ó, gente que demora 10 anos para fazer um livro. Tem. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu tinha. Essa coisa do dom, ela é muito complexa para mim, certo? Eu acho que tem algumas pessoas que nascem com um dom natural. Eu não nasci com um dom natural. Eu me esforcei para ser um escritor, entendeu? É Certo. diferente isso. Então, eu nasci com um dom, eu sento e escrevo. Não, não foi assim comigo. Eu tive que aprender, entender o que era, a estrutura que era. Hoje eu explico, se alguém quiser escrever um livro, eu tenho até um vídeo no YouTube dizendo, cara, quer escrever um livro, eu te ajudo, gratuitamente. Não vou te cobrar nada. Eu te dou a estrutura todinha do livro, que é simples. Só que, Você o que que sabe que eu acontece? quero escrever o meu, né? Então você vai me Cara, ajudar. coisa, assim, a gente vai sentar para tomar um café, você sai de lá com a estrutura do livro. Só que o que Ok, acontece? É você perfeito. entender a essência do livro. Eu era muito ruim de português, mas no meu quarto livro eu já não mandava para jornalista nenhum. Eu escrevia, entendeu? Porque eu entendi como era o processo. O que, claro que exige muita leitura, você aprende o português. Quando você lê muito, você aprende. Você Então, aprende, quando eu exato. olho para essa situação e vejo a minha condição, né? Eu tenho a condição de eu não nasci com um dom natural, com um dom que vem já de berço. Eu tive que desenvolver isso aí. Então, aí chama-se esforço. O que, para mim, tem muitos caras que são espelho. Por exemplo, o Thomas Edison, para mim, é um dos caras mais fantásticos que eu vi, né? Por uma frase dele. Ele não atribui a ideia de que ele tentou fazer 1000 vezes a lâmpada e não deu certo. Ele diz o seguinte: eu aprendi 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Eu aprendi 1000 maneiras. Você pode entender que o seu erro, a sua dificuldade,
pode ser para você, assim, tipo uma ruína. Mas você pode entender também que ela te direciona para alguma... Ela aponta um direcionamento. Ela te dá uma direção. Então, todas as vezes que eu errava o português, que eu tinha que refazer, eu entendia como era que eu devia proceder neste caso. Então, muita coisa para mim ficou clara a partir daí. Então, é muito legal porque o dom... tem gente que tem dom natural, mas não tem esforço. Por exemplo, você conhece muito cara que nasceu com dom natural, que toca muito, toca guitarra. Tem cara que aprendeu numa escola. E tem cara que aprendeu numa escola e chegou num lugar muito mais elevado do que o cara que tem um dom natural, que ele nunca estudou, mas ele toca pra caramba. Mas esse cara é preguiçoso, ele não quer crescer. Mas o cara que aprendeu na escola, ele vai chegar a altos patamares porque ele tem ali o desejo, a ambição e o esforço, entende? Então, essa é uma diferença muito grande. Faz sentido, faz sentido. Gilson, você escreveu 42 livros, qualquer ser humano pode fazer isso. E eu não tenho dom natural. Então, se o Adriano Timóteo quer escrever um livro, ele não precisa escrever um só. A quantidade de histórias que você tem sabe, é muita bagagem. E eu aprendi depois que livros bons são livros de 80 páginas. Porque as pessoas leem. Livro bom é livro um pocket, um de bolso. Né? O e-book não é bom ainda. O e-book, para você baixar no celular, não é bom ainda. Tem que ter muita disciplina para se fazer isso. Eu não gosto de ler nada, eu não gosto nem de ficar lendo notícia pelo celular ou pelo computador, primeiro porque arde meus olhos, quando a visão, mas eu acho que o gostoso é você pegar, você que é escritor, você sabe disso. Então, o gostoso é pegar o livro, é o cheiro, é deitar na cabeceira da cama e colocar a tua luzinha ali, ler o teu livro, não tem coisa mais gostosa do que isso. Você sabe que eu sou uma dessas pessoas que não suporto livro daquelas grossuras. Eu falo assim, cara, você falou, o cara fez um livro de 300 páginas. Irmão, divide em 3 livros de 100, tá ótimo. Eu prefiro ler 3 livros de 100 do que um de 300. Acredito que assim como eu, tem um monte de gente por aí. Ô Gilson, você falou do seu livro, ok? Você falou do não, eu comecei aqui fazendo a pergunta para você falando do não. E é impressionante como a gente recebe muito mais não das pessoas do que um sim, vai lá, é isso aí, corre atrás, você vai conseguir. Não, né? Geralmente é o não, Deus, esquece isso, não vai dar certo. E, enfim, é sempre o negativismo. Antes de eu passar para o próximo tema, mas para eu entender isso, e falando com você que manja de tudo isso daí, por quê? Você vai falar assim, o ser humano é invejoso. Não, mas por que o ser humano ele age dessa forma, né? Tipo, sempre quando ele vê que alguém pode fazer um sucesso, pode crescer, pode ser alguém melhor, ele sempre vai com essa, você não vai conseguir, não, esquece isso não dá dinheiro, você tem que pensar no seu futuro. Geralmente, as pessoas que mais te dão não estão dentro da tua casa, né? E você tem mais apoio fora, na rua, do que dentro de casa. Por que dessa dificuldade? Por que as pessoas pensam dessa forma? As pessoas elas têm dificuldades de assimilar a felicidade do outro. No entanto, não é você que alimenta isso. Não são as pessoas que alimentam isso. É você que faz isso aí. Vou te dar um exemplo com uma história. Olha só. Tinha um cara que aqui, histórias. Tinha um cara que estava muito mal, ele não conseguia se encontrar, ele não conseguia a sua própria identidade, ele tinha dificuldades em dar esses passos e tudo mais. E aí ele procura um professor que para ele foi um ícone, foi um cara que ajudou muito, foi um mentor, mais do que um professor, foi um mentor. E aí ele chegou lá para esse professor e disse assim, professor, eu estou passando uma dificuldade muito grande, cara. E com lágrimas nos olhos ele disse, eu não consigo me encontrar, eu não consigo encontrar minha felicidade em lugar nenhum, eu tenho muitas dificuldades. Aí ele falou assim, cara, eu vou conversar com você, mas faz o seguinte, eu vou terminar essa aula, enquanto eu termino essa aula para a gente conversar, pega o meu relógio aqui e vende ele para mim, eu preciso de 100 dólares, preciso de 100 dólares, sai ali no pátio ali, vai lá e vende esse relógio para mim. E aí o cara saiu, né? O jovem saiu e tal, e começou a oferecer para todo mundo. E aí, quando ele oferecia para um, ele falou assim, cara, mas seu relógio está muito caro, 100 dólares é muito dinheiro.
não dá para, é muita grana tal. Aí chegou para o outro e falou assim, meu, não dá. E aí as pessoas todas desmereciam o relógio, falou, ó, se você quiser $10, eu até dou para te ajudar, mas sem. Mas não, meu professor precisa de $100, o relógio não é meu e tal. Aí ele voltou para o professor e disse assim, professor, eu acho que o senhor está pedindo muito alto no relógio. As pessoas olharam para o relógio e disseram que o relógio não vale isso. Aí ele falou assim, não, tudo bem, tá tranquilo. Me dá o relógio aqui, vem comigo. Quero te levar num lugar. Aí saíram de lá e foram até uma relojoaria daquelas Top Master das galáxias, né? Quando ele chegou lá e tal, e ele falou assim, olha só, eu tenho esse relógio aqui, ele é antigo, aí ele conta um pouco da história do relógio. O cara falou assim, opa, peraí, esse relógio aqui dessa época, espera só um minutinho, chamou o cara mais experiente que tinha dentro da relojoaria, e o cara, quando olhou o relógio de longe, aí pegou aquela lupinha e tal, ele falou assim, cara, esse relógio, eu procuro ele a vida inteira. Eu quero comprar esse relógio seu, cara. Eu te dou agora $100 mil. Aí o menino olhou para ele e falou, caraca, peraí. O professor então vira para ele e fala assim, olha só, cara, você viu a diferença? É que por que você não conseguiu mais valor, que as pessoas valorizassem isso? Porque você procura os valores, os seus valores nas pessoas erradas. Então, quando você procura a opinião alheia, que você quer a autoafirmação, você quer ouvir alguma coisa que mude sua vida, aí você chega lá no cara e diz para ele, né, olha, eu queria e tal, aí a pessoa vai te dar um conselho. Cara, as pessoas precisam aprender que não dá para você procurar conselhos, apoio, crescimento em pessoas que só querem te puxar para baixo, âncora. Então, quando você procura a opinião, quando você procura a sua felicidade nas pessoas erradas, e você sabe quem é, e às vezes até anda com você, é uma relação tóxica que traz para você e te afunda o tempo todo. Acontece isso. Então, essa relação que você tem com amigos, com parentes, tem cônjuge que tem inveja de cônjuge. Um porque ganha mais, ou porque se destaca mais profissionalmente. Mas por quê? Porque às vezes a felicidade do outro te incomoda. Posta uma foto rindo, posta que você tá. As pessoas vão te massacrar, entendeu? Ô Gilson, numa próxima oportunidade, eu quero falar com você sobre essa coisa que está na moda dos influencers, os influenciadores digitais, aquelas pessoas que ficam postando o tempo todo que está no bom lugar, comendo do bom, bebendo do bom, para mostrar para as pessoas que a vida deles é maravilhoso, que eles têm de tudo, que quem está vendo aquela foto, quem está vendo aquele vídeo, pode ter exatamente o que ele tem, é só seguir o que ele está fazendo, me chama aqui, arrasta para cima. Quero muito falar com você numa próxima oportunidade sobre essa questão. Eu ainda sou da opinião que quanto menos as pessoas souberem da tua vida, o que você faz, com quem você está, onde você está, mais feliz você vai ser. Né? E as pessoas hoje parece que precisam mostrar o tempo todo o que elas estão fazendo para mostrar para os outros que elas são felizes. Eu ainda acho que essa coisa da privacidade, pelo menos para mim, é muito importante. Tem gente que gosta de ficar aí se aparecendo o tempo todo. É um outro tema, no próximo momento a gente fala sobre isso. Ó, vamos passar um pouquinho, a gente falou dos livros aí, eu pedi para você dar um esclarecimento sobre essa questão do negativismo das pessoas que sempre tentam te jogar para baixo. Achei sensacional a tua análise. E para mim serviu de algumas coisas aqui agora também para me avaliar, para me autoavaliar. Eu acho que quem está assistindo também está se autoavaliando. Eu acho isso uma delícia. Mas vamos falar dos livros, porque a gente vai passar por algumas etapas aí do Gilson Biondo. Você é especialista em vários temas, como você disse, hoje você fala aí sobre a questão de casamento, inclusive você volta também para a telinha da Rede Smart de Comunicação, daqui umas semanas aí, a gente está preparando a grade, né, para voltar aí para a TV com a gente, para ajudar pessoas que estão precisando de ajuda no relacionamento, mas você também foi conselheiro tutelar, você também teve um programa aqui na Rede Smart de Comunicação, em outras emissoras também, chamado Escola de Paz, 40 e poucos livros aí publicados, cada um deles com um tema, com um público específico. Dentro dessa questão, voltado para pais, né? O Escola de Paz. Por que você teve essa ideia? Ou da onde surgiu esse feeling de falar para esse público? Né? E dentro de todas as histórias que você já teve para esse segmento,
se tem alguma que você lembre, que te chame a atenção e que você fala, poxa, essa história aqui me fez refletir, ou foi uma história assim que jamais eu poderia imaginar numa situação dessa, enfim, para compartilhar aqui com a gente. Ó, eu vou emendar tudo, vou fazer um resumão. Você vai me brecando e vai conduzindo como você quiser aí. Mas eu vou emendar tudo, vou botar filho junto com escola de paz, junto com casamento, porque tá tudo uma coisa ligada na outra, junto com o conselho tutelar, tá bom? Aí a gente... Conforme você for falando, se me vier alguma pergunta, alguma coisa, eu te interrompo e a gente vai. Combinado. Olha só, quando eu tive uma dificuldade muito grande para ser pai, cara. Quando eu casei, eu não tinha certeza se era realmente a mulher que eu queria e que ia estar comigo para o resto da vida, né? Porque eu tinha muito medo, sempre tive medo de casar e me separar, ou de ter um filho e não ser o pai, entende? Tipo, eu tenho filho, mas assim, eu não sou presente na vida dele. Sim, então, claro. Essa dificuldade de ser pai, para mim, foi muito impactante. Porque, você foi pai com quantos anos a primeira vez? Eu com 37. 37 para 38. Olha só, Adriano, o que acontece? As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de entender que na vida a gente constrói. Tudo na vida é uma construção. Não existe amor à primeira vista. O amor é uma construção diária. A educação dos seus filhos é uma construção diária. Todos os dias você tem que construir isso. E aí, tem gente que fala, eu discuti muito esse tema na escola de pais, o seguinte, quando nasce o filho, automaticamente nasce o pai e a mãe? Não, isso não é uma verdade. Quanto tempo você tem de TV? Poxa, você vai falar... Eu tô com 36, comecei com 15, né? Com 15. Quantas horas de leitura você fez estudando? Bastante. Dá para calcular? Muito, bastante. Poxa, não consigo não, mas li bastante, hein? Financeiramente, quanto você investiu na sua carreira? Muito. Dá para calcular? Quanto, mas muito. Não. Você... Eu vou te pegar agora, viu? Mas porque você é meu amigo. Lembrando que o entrevistado aqui é você, irmão. Tá você não me coloca em fria, não. É só para te botar numa armadilha. Quanto tempo você tem... Você lembra de quanto tempo você tem de estudo completo? Não dá, porque você começa com 5 anos de idade, 6 anos de idade, vai chegar até aqui. Você parou de estudar a televisão? Ou você tem que todo dia fazer uma atualização? Todo dia. Então, a vida inteira você vai fazer um investimento para crescer, certo? Beleza. Certo. Ponto. E para ser pai, quanto você já leu? Nada. Até porque hoje eu já não tenho mais essa... Não, nunca li para nada em relação a ser pai, mas hoje já é algo que está meio fora do meu pensamento. Até um tempo atrás eu tinha vontade. Inclusive eu cheguei a falar com você sobre essa questão também para adoção, etc. Um tempo atrás. Mas hoje, pelo menos, isso está em stand-by, está pausado lá. Não sei se volta, não. Mas nunca li nada relacionado a como ser um pai. Não, nada. Os seus amigos, quantos seminários participaram disso? Quantas horas de leitura? Alguém fala disso? Sim, eu tenho 2 amigos. De quantos? Sei lá, muitos, mais 2. Você tem 2 que estudaram. Isso, tem 2 que eu sei que estudaram para ser pai. É o André. O André é músico, mora em Brasília. Estudou mesmo, leu de tudo. E o outro é o Maurício Viel, que você conhece, trabalha na Câmara lá Municipal de Osasco. Ele também estudou para ser pai. São os 2 que eu conheço de sei lá quantos amigos que eu tenho. E na sua vida, por exemplo, sua vida a 2, quanto você investiu para falar assim,
eu quero viver com uma pessoa e quero fazer ela feliz. Quanto tempo você estudou? Financeiramente, quanto você já investiu? Então, fora almoço e jantar para levar a pessoa, para conquistar ela. E depois não leva mais. Depois não leva mais. É em casa. Vai, come aí, ó, faz arroz, feijão aí. Para mim foi a mesma coisa. Só que assim, cara, eu quando comecei a descobrir isso, que tudo era um investimento e precisava ser um investimento, porque não dá para você... mas os meus pais me educaram. Quando ele nasceu, já nasceu o pai automaticamente. Não é assim que funciona. Se você usar a mesma técnica da década de 80 e 90, não funciona hoje, porque hoje é um mundo tecnológico. Então você não consegue falar a mesma linguagem da criança, certo? E eu tinha um sonho de ser pai. Sendo conselheiro tutelar, eu vi muitas coisas. Eu vi um desligamento uma desconexão entre a família, filhos que foram abandonados pelos pais, pais reclamando dos filhos que chegaram com mala, mas agredindo o filho psicologicamente. Cara, eu sonhava ter um filho. E aí nós não conseguíamos, em lugar nenhum. Eu fiz todos os exames que você imaginar. E a Carla fez todos os exames que você imaginar. Tudo quanto é exame. Nós visitamos vários médicos, cara. E aí passaram 5 anos fazendo exame, tentando engravidar e tal. A mulher plantava bananeira depois, né, da intimidade, velho, para ver se descia na goela o sêmen. Passa aqui pelos óvulos e tal. Vocês precisam, né, tem contato. Dava uma chacoalhadinha ainda. Você pegava ela, dava uma chacoalhadinha. Então foi muito difícil, e não conseguia de jeito nenhum. Aí nós visitamos um médico e tal. Aí falou assim, chega. Aí falou assim, tem um cara, disse que o cara é muito bom. Aí quando nós chegamos nesse cara muito bom, o cara falou, peraí, mas está esquisito o negócio aqui. Eu queria te examinar agora. Aí foi examinar. Cara, ela estava grávida. Mas foi muito difícil. Depois de 5 anos, cara, foi muito difícil. E muitas pessoas falam, cara, desiste, faz uma adoção, faz uma e tal, não dá, não vai ter jeito e tal. Olha, mas assim, continua sonhando, continua tentando. E eu falei assim, cara, não posso fazer isso. Eu tenho certeza, ainda que as pessoas não acreditem, eu fui projetado para acreditar no que ninguém está acreditando. Eu fui um cara que, quando as pessoas falavam para mim, eu fui muito hostilizado na minha infância. Os meus amigos zombavam de mim. Né? E aí eu falava, cara, eu sofri muito com isso. Em que sentido? Cara, para começar, eu tinha contadas. Eu tinha mais de 160 verrugas distribuídas pelo corpo. Mas a maior parte nas mãos. Você imagina uma criança de 7 anos, 8 anos, velho, cheio de verrugas na mão. E ela era uma em cima da outra que chegava a rachar e sangrava. Então, cara, não tinha... Se alguém fosse comer comigo, eu tinha nojo, entende? Mas eu era uma criança, super inocente, e não sabia disso. Mas as pessoas evitavam essa coisa. Então, os amigos zombavam, os apelidos eram nome de remédios e tudo mais, entendeu? Então, eu sofri bastante com isso, né, cara? E aí, quando aconteceu, quando chegamos lá e tal, sabe... Eu fui obrigado a acreditar num monte de coisas. Eu precisava acreditar em coisas que para muitas pessoas era impossível. Eu era capaz de acreditar. Porque um dia eu fui numa mulher e ela falou assim, cara, eu vou fazer uma oração por você e essas verrugas vão cair. Aí, cara, eu acreditei no que ela falou. Aí eu fui para casa um dia e passado 2 dias, ela falou, conta 3 dias. 3 dias. Aí no segundo dia eu olhei e falei, mãe, parece que isso aqui está diminuindo. Aí minha mãe falou, parece. Mas assim, minha mãe não deu nem atenção. Cara, quando chegou no 3º dia, eu não tinha mais as verrugas, cara. Você é louco? Isso, tipo, era impossível aquilo ter acontecido. Eu olhava, eu não acreditava, as mãos estavam limpas, né? Muita coisa tinha mudado. Então, nessa condição do filho, de não ter... Cara, para mim foi assim, cara, eu tinha certeza que ia acontecer, mais cedo ou mais tarde ia acontecer. E aconteceu, cara, aí ela ficou grávida e tal, putz, mano, eu sou super participativo, aí fomos lá, visitamos todas as vezes, ultrassom, não sei o que, tal. Aí teve um dia que eu tava fazendo uma palestra à noite, fora da cidade, em outra cidade,
E aí me ligaram dizendo que ela tinha ido para o hospital e eu tinha que voltar imediatamente. Quando eu voltei, encontrei ela no hospital, aí a médica foi visitar lá à madrugada, ela falou, olha gente, é o seguinte, infelizmente nós vamos ter que tirar antes do tempo, porque ele, esse bebê ele não vai ficar, ele vai cozinhar aqui dentro e é perigoso a Carla morrer. Poxa, mas a fase que tá não é muito difícil. Então, é difícil, é a pior fase que tem, mas assim, a gente vai, é a melhor opção. E nós vamos trabalhar para cuidar, que tem muitos profissionais que vão cuidar. Cara, foi um baque, né? Aí aquela madrugada foi tensa, você não dormiu direito, as coisas aconteceram e aí foi para a cirurgia. Quando fez a cirurgia, tirou o bebê. Quando tirou o bebê, cara, mano, o carinha deu choro, eu falei, meu, graças a Deus e tal, aí vibramos e tudo mais. Só que tinha alguma coisa errada, me incomodava ainda, né? E quando eu saí para fora para ver ele no aquário, né? Como todo pai fica ali fora com os familiares e tal, a médica apontou, a médica chegou, falou com a enfermeira, apontaram para mim e aí ela me chamou lá dentro. Ela disse assim, ó, pai, nós vamos ter que tirar ele daqui, eu queria que você acompanhasse, porque a mãe está em recuperação pós-parto e tal, porque nós vamos ter que levá-lo para a UTI. Cara, ele cabia na palma da minha mão, assim, era muito pequeno. E não dava, não tinha condições. Quando eu entrei na UTI, cara, ali eu fiquei impactado, velho, porque era muito pequeno. Tinha bebê do tamanho disso aqui, velho. Isso aqui, ó. Você não tem ideia do que é. Tipo, a perninha do bebê era isso aqui. Então, é isso aqui, ó. O meu era um pouquinho maior, ele dava quase a mão inteira. E eu olhei o Davi daquele jeito, cara, meu, foi um baque para mim. E aí, cara, acreditar ou não acreditar? Porque eu via mães chorando, saindo de lá chorando, que não teve resultado. Eu via mães lá que estavam lá 9 meses tratando do filho. E eu falava assim, meu, e agora, cara? Como é que vai ser essa parada? Eu não posso desistir de acreditar. Aí a Carla foi dia após dias e tal, e a Carla ia no banco de leite, não conseguia sair leite, eu acho que por causa do estresse e tal. Pensa, mulher operada, a gente vinha para casa, ela estava em Santo Amaro, vinha para Osasco, dormia, voltava para o hospital, passava o dia inteiro lá. Eu abri mão de tudo, cara, para estar ali do lado. E aí a ideia era assim, meu, desiste, cara, mas eu não posso desistir. Né? E aí um dia eu tô sentado lá, vou contar uma coisa para você, ele é meio incrível assim, é meio ruim de contar assim, porque tem muitas pessoas que não entendem. E eu tenho uma fé e assim, eu tenho uma conexão com Deus e eu gosto dessa conexão, dessa fé. Aí eu tô sentado numa poltrona olhando para ele, cara, naquele aquáriozinho pequenininho. Ele tinha um tubo no nariz, um tubo na boca, porque eram as sondas e tal. Ele tinha uma aqui na veia, uma no pé. Tinha uns 6 caninhos grudados no cara. Aí Deus fala para mim, cara, fala assim, cara, tira ele daí. Eu falei assim, meu, coisa da minha cabeça. Aí ele fala, não, você não tem fé e tal. Um desafio de fé mesmo. Pega ele e leva embora, vai dar tudo certo. Cara, eu comecei a chorar, eu falei, cara, isso é loucura, porque ainda que eu saia daqui com esse bebê, eu não vou saber cuidar. Então, e aí foi como se Deus falasse para mim, olha, diga para as pessoas que é assim que é. Eu escrevi isso num livro, essa experiência dentro da UTI. Diga para as pessoas que eu, como pai, eu sofro também, assim como você está olhando para o seu filho, mas eu não posso tirá-los muitas vezes desse sofrimento, porque assim como Davi precisa passar por esse processo e lá fora ele estará forte, firme, assim também será, né, a vida desses meus filhos e tal. Eu escrevi isso num livro, cara, e esse é um livro que eu publiquei, eu escrevi esse numa noite. Porque estava tudo na cabeça, era um sentimento, era um coração, né, que estava ali sendo empregado em palavras. E aí isso mudou muito o conceito, cara. E eu estudei muito para ser pai. Eu não queria errar. Apesar de errar bastante, cara, a vontade de acertar era muito maior. Então, Maior. quando Davi veio e ele sai de lá, e hoje ele é um menino forte, bonito, robusto, saudável e tal, você olha e você fala, caramba, mano, nem acredito que eu passei por isso. Tem horas que você não aguenta, a estrutura do ser humano é de desistir, mas aí você não desiste porque você continua acreditando, quando ninguém mais acredita, sabe? É muito louco. Bacana.
Você contando as histórias, eu fico aqui imaginando, fiquei imaginando uma série de questões, mas fé, né? Você acha que hoje, Gilson, a gente tem 9 minutos Vai de cair, não. entrevista ainda? É, Bom, vamos ter fé. vou Nós falar de temos 9 casamento, minutos. rapidinho. Isso, vamos falar de casamento. E hoje Hoje é o que eu você, trabalho. Alguém fala assim, hoje Gilson, você estudou para o casamento. Claro que eu estudei. Estudei pra caramba para casamento e educação infantil. Cara, eu tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia, meu irmão. Então, isso, assim, cara, eu preciso entender qual é o mundo da criança, da forma cognitiva, da forma do aprendizado, né, da forma emocional. Você tem que cuidar. E aí, quando eu entro no casamento, é a mesma coisa, cara. Então, eu fiz muitas terapias, atendi muitas pessoas. Hoje, assim, eu não tenho tempo, não tenho nem vaga. E não é barato, cara, né? Hoje, para você fazer uma terapia de casal, você vai encontrar um monte de preços por aí. Mas, bom mesmo, você vai gastar em torno de 4, 5 mil reais num pacote de sessões para resolver o problema. O que vai ser mais barato do que o divórcio, que você vai gastar logo com advogado e tudo mais, do litígio, que você vai gastar. O cara gasta 50 pau num casamento, numa festa de casamento, mas não quer gastar, né, 4 numa terapia para salvar o casamento. E a gente não sabe como é. Só que isso é uma construção diária. Eu construo isso diariamente. Ô, Adriano, você sabe o que acontece comigo? Olha só, cara. Quando eu falo de construção, o amor ele é construído diariamente. E eu escolho construir. Quando eu escolho construir, o que eu faço, cara? Chegar cansado em casa, tomar um banho e dormir, eu tenho essa opção. Mas eu também tenho a opção de construir o amor. Como que eu construo isso, cara? Eu tomo banho e sento com a minha esposa para ouvir o que ela tem para dizer daquele dia, para saber como ela está, como ela passou o dia, para dialogar com ela, porque ela tem uma necessidade nesse momento de dialogar. Eu construo, eu posso dormir, cara, tomar banho e dormir, mas se eu amo e quero construir, eu invisto no casamento. Então é uma escolha receber uma ligação durante o dia e não atender. Mas quando eu quero construir, eu retorno a ligação, eu atendo, eu paro tudo que eu estou fazendo. Eu estou construindo o amor, eu estou construindo parceria, confiança. Quando eu chego em casa, cara, e vejo a casa que tem uma necessidade de lavar uma louça, fazer uma comida, porque dar banho às crianças ou coisa do tipo, e eu tomo a iniciativa de fazer, eu estou construindo. Eu não nasci, cara, amando. Né? Não foi amor à primeira vista, porque isso não existe. Mas a escolha de construir é importante. Então eu escolho todos os dias construir isso. Agora, Gilson, mas como que você aprendeu tudo isso? Errando, cara. Eu errei. Porque eu não fazia nada disso, cara. Eu não fazia dar atenção e ela tinha necessidade de falar e aí eu era grosso e aí eu era um cara que não queria ouvir, aí eu ignorava ela, aí eu virava as costas e eu escolhia não construir o amor até que meu casamento chegou à beira de um precipício, cara. E eu falei, cara, ou agora, ou eu faço para que as coisas aconteçam, ou eu vivo para que isso tenha uma mudança. E eu escolhi mudar isso, entende? Então o amor é uma construção, ter conexão com os filhos é uma construção. Essa construção acontece diariamente e assim, exige o empenho de cada um. Agora, é fácil desistir. Porque hoje nós temos 50% dos casamentos que são feitos no cartório, é desistência, cara. Entende? As pessoas desistem, né? E aí, cara, assim, tipo, é descartável. Você é de um tempo, Adriano, né? Que a gente tem a mesma idade, deve mais ou menos uns 27 anos. Você é do tempo do Fusca, do Opala, né? De um Maverick, que quando você batia um paralama, você levava no funileiro, ele não trocava a peça, rapaz. Ele recuperava, ele ia rebater aquilo, lixar, martelinho limpar. De ouro. É isso aí. Agora, era marretinha de ouro, porque as latas eram muito fortes. Marretinha. Agora é o seguinte, hoje você bate um paralama, o que você vai lá na concessão, o que os caras fazem? Eles trocam. E o casamento, a vida é a mesma coisa. É muito mais fácil você trocar do que recuperar.
Porque dá menos trabalho. Menos Agora, trabalho. cara, você ter um casamento, dizer assim, cara, eu não desisti, eu continuo acreditando e tudo mais, depende de mim. Eu tenho que querer. E aí a ideia é, eu não vou desistir. Eu quero continuar e vou continuar. E, cara, eu quero que, assim, eu tento chegar num patamar, não sei se eu vou conseguir, mas da minha esposa chegar no final da vida dela e escrever, cara, eu fui a mulher mais feliz do mundo. Nós tivemos problemas, sim. Porque o legado eu vou deixar para os meus filhos. Eu tenho muitos vídeos. Eu faço live todos os dias, 7 da manhã. Qual que é o intuito disso? Dos meus filhos assistirem um dia, saber se orientar, qual é a bússola, e aí ele vai dizer, cara, o meu pai, ele falava coisas que ele realmente aprendeu em casa, que não eram mil maravilhas, tinha problemas, mas ele lutava todos os dias para melhorar. E é esse exemplo que a gente deixa, entende? Que bacana. Sensacional as histórias. E eu fico imaginando, tem gente aqui que está escrevendo, tá comentando aí embaixo, né? E às vezes você falando algo assim, você já desperta na pessoa a vontade de mudar, de crescer, de poxa, realmente eu não faço isso, poxa, realmente eu não falo com a minha esposa, com o meu esposo, poxa, o que ele está falando não faz sentido. Isso é muito bacana. Ô Gilson, a gente está com o tempo estouradão mesmo, então para a gente não ter problema aqui para encerrar Mas vai passar nada... de 1 hora, pode ficar sossegado. Não. Eu queria que você deixasse aí as suas redes sociais, né? Para o pessoal que está acompanhando a gente também pela Rede Smart de Comunicação, que queira aí acompanhar o Gilson no Instagram, no Facebook, para ter mais aí acesso aos conteúdos relacionados ao casamento, que também vai começar a rodar na grade da Rede Smart de Comunicação. Vamos ter esse conteúdo bacana para as pessoas também. Como que as pessoas fazem para te encontrar aí nas redes sociais, para assistir o seu conteúdo? Bora lá, ó. Gilson Biondo no Instagram, né? Vai lá no Gilson Biondo. Quando você clicar Gilson Biondo no Instagram, vai aparecer minha fotinha e tem uns dizeres embaixo. Lá embaixo tem chamado um Linktree. Quando você clicar nesse link, vai ter todas as minhas redes sociais, meu WhatsApp, vai ter ali, você pode baixar o livro que eu falei gratuitamente. Você pode entrar nos grupos de WhatsApp que nós temos fechado hoje, que tem pessoas fantásticas lutando pelos seus casamentos, né? A Regivana falando, eu acompanho ele é demais. Eu vi a Cris aí falando, sensacional. Então, tudo a Rede Smart que fez e faz hoje, né, um significado muito grande na minha vida. E muitas pessoas quiseram assim, Adriano, desiste, Gilson, desiste. E no fim das contas, né, o ciclo não completou, ou completou e agora começa um novo ciclo. E assim, Adriano, eu acho que tem que acreditar sempre, cara, porque muitas pessoas vão dizer, putz, o cara tá na Rede Smart de novo, olha, mas assim, a Rede Smart, ela oferece algo muito significativo para você. Agora o Adriano vai colocar os vídeos dos casamentos aí na Rede Smart, né, de comunicação, que é uma baita emissora, tem uma parceria grande aí com a Megabit e tudo mais, e muitas pessoas me reconheceram no Calçadão na época da TV, que seja assim, que esse papo de relacionamento que surgiu lá dentro da TV, nós fizemos um piloto ainda, que era um sonho, né? Então, é isso, mas todos podem acompanhar por lá. A Núbia falando, que pena, não sabia da live, assisti somente no final, parabéns, José, 1 milhão. Cara, eu fico feliz porque, assim, são pessoas, né, tenho aprendido muito com a live dele, com a esposa. Fico feliz demais essas pessoas que nos acompanham, porque, de verdade, a gente faz de coração. E não foi nada premeditado, eu acabei colocando nos stories lá, e essa live agora, essa entrevista, é algo de coração que eu vou baixar, se você me autorizar, que eu quero pôr lá. Pode baixar. Claro, pode baixar, sem problema nenhum, fica tranquilo. Para a gente é uma honra, né, da Rede Smart ter você de volta na nossa grade. Já era uma honra ter você com Escola de Paz, e agora, com a questão do casamento, dando esses conselhos, falando, você, né, e sua esposa falando sobre relacionamento, tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto, e ainda mais esse momento de pandemia que a gente está passando, né, que você mesmo falou, a quantidade de divórcios que teve, os maridos, as esposas que não se suportam dentro de casa, porque nem, não sabiam que eles eram desse jeito, assim ou assado, porque você passava mais tempo fora de casa do que dentro de casa, e hoje você está dentro de casa
o tempo todo. Enfim, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Eu quero demais agradecer você por ter aceito o convite para participar dessa entrevista, dessa série de entrevistas com esse tema, né? Eu não desisti, contando todas essas histórias. Eu tenho certeza que vai agregar na vida de muita gente. E para quem está assistindo no Instagram, se também não segue a gente, não curtiu a nossa página, vai lá, segue a gente no Instagram, Rede Smart Comunicação, no Face. Para você que está assistindo pela TV, pela Rede Smart Comunicação, segue a gente no Instagram, curte a gente no Face e fica ligadinho aí em toda a nossa programação. Gilson, mais uma vez quero agradecer demais mesmo. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter aceito o convite. Quer finalizar falando alguma coisa aí que você quero agradecer no coração para quem está assistindo? Eu quero agradecer, né, e deixar um beijo para todo mundo aí, dizer que amanhã às 7 da manhã tem live de novo aqui no nosso canal. Quem não curtiu aí a Rede Smart, curte aí. Trazendo para vocês aí a Rede Smart, você pode assistir ela também pela internet, não é isso, Adriano? O canal 20, o site, canalsmart.com.br. Quem não tem acesso ao Megabit Telecom, né, quem não é assinante da Megabit Telecom, pode assistir pelo nosso site, canalsmart.com.br, 24 horas por dia. O que está passando no site é o que está passando no mesmo momento na televisão. Que legal. E aí, avisar todo mundo que está na audiência aí que a gente está na TV de novo, gente. A gente está aí na Rede Smart, entendeu? Vocês podem acompanhar, porque vai ser top demais, né? Muita coisa aí. A gente vai estar com essa parceria, levando o Casamento à Prova de Tudo aí para a TV. E Adriano, quem está aí também pode assistir pela Megabit. E quem está na técnica aí é o Gabriel? O Gabriel que está fazendo, está fazendo toda a produção, toda então, eu queria deixar um beijo da coisa e direção geral de Manuel Messias Correia. É isso aí, ó. Então, beijo para todo mundo aí. Que Deus abençoe grandemente, que fazem desse canal o canal que é. E Adriano, você é bênção demais e obrigado pelo convite, meu irmão. Que isso, eu que agradeço, de coração mesmo, tá? Agradecer sempre você pelo carinho, pela amizade, é muito bom ter você fazendo parte aí do meu elo de amigos, tá bom? E a todos também que nos assistiram, muito obrigado mesmo pelo seu carinho, obrigado pela audiência e continue aí na programação da Rede Smart Comunicação. Agradecer o Gabriel Prado, que fez aí toda a produção, está fazendo, né? Faz a produção de todas as entrevistas, com direção geral aí de Manuel Messias Correia, mais conhecido como Nel Correia. Obrigado a todos aí, tá bom, gente? É isso aí. Tchau, tchau. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo aqui pela entrevista aqui no Instagram. E sucesso pra gente, cada vez mais. Obrigado. Beijo no seu coração. Boa noite. Igual, valeu. Fechou. É isso aí. Bacana. Vamos finalizar aqui, então, a nossa live. Obrigado mesmo a todos vocês aí que assistiram a nossa live aqui, entrevistando o Gilson Biondo, essas histórias sensacionais que ele contou pra gente. E lembrando que toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas mostrando 5, né? Então, toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas, teremos uma entrevista com esse tema, né? Eu não desisti, contando histórias aí e experiências. Então, quarta-feira tem outra, sexta-feira tem outra, e assim será durante as próximas semanas aí, tá bom, gente? Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Beijo no coração e até quarta-feira. Tchau.